o cinquentenário do Rei. Muita emoção em campo logo mais na cidade de Milão, quando será disputado o amistoso entre a seleção brasileira e o combinado do resto do mundo. Um encontro com motivo muito especial: comemorar os 50 anos de Pelé. Pelé, o homem de 1.363 jogos e dos 1.279 gols. Pelé, o homem simples que chega na minha idade ainda em grande forma física e em plena atividade. Não como jogador, mas como um homem de mídia, administrando com muita competência o seu próprio mito. Só na seleção, desde que estreou em julho de 57 contra a Argentina e marcou o seu primeiro gol envergando o uniforme verde e amarelo, Pelé jogou quase 115 partidas, 92 delas oficiais, e marcou 97 gols. Ele é o maior artilheiro da seleção em todos os tempos. Para você ter uma ideia do valor desta marca, basta lembrar que Romário, o jogador em atividade que mais tentos marcou pelo Brasil, fez até agora 27 gols. Precisa ainda de 70 para se igualar ao Rei. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos a falar ao vivo do estádio San Siro, na cidade de Milão. O mais importante, o mais tradicional estádio da Itália, de onde hoje se joga o futebol mais rico, o futebol mais badalado, onde estão as estrelas do futebol de todo mundo. E exatamente neste estádio se comemora hoje os 50 anos da maior estrela do futebol em todos os tempos. De uma lenda viva, do rei da Pérola Negra, como eles têm tratado aqui nos jornais, de sua majestade, do monstro sagrado, qualquer que seja o adjetivo, qualquer que seja a denominação, sempre chegando ao mesmo ponto. O maior talento, a maior estrela que o futebol mundial já produziu. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Brasileiro, sim, para orgulho de todos nós. Pelé completou 50 anos no último dia 23. São 50 anos de vida e muitos anos de glórias e momentos inesquecíveis aqui neste estádio San Siro, em outros estádios da Itália, pelos estádios de todo o mundo. Uma unanimidade universal, o Rei Pelé. Ninguém mais do que ele soube mostrar a arte de se jogar futebol. O estádio não tem a sua lotação completa, é claro. Uma noite muito fria, choveu muito o dia inteiro. Muito frio, muita chuva, realmente assustando um pouco o torcedor. Atleta do século, completando exatamente meio século. Edson ou Pelé? Pelé ou Edson? Ele mesmo não sabe explicar exatamente qual é a diferença e como um se identifica com o outro. O próprio Pelé nos dizia isso. Pelé, um predestinado, né? Pelé, um iluminado, sempre de bom astral, dono de uma aura lindíssima, o homem mais popular do planeta, segundo pesquisas feitas há pouco tempo, né? O atleta do século, um brasileiro que de repente, correndo o mundo, uniu raças, uniu povos. Conseguiu parar uma guerra na África certa vez, quando foi se exibir ali. Quer dizer, uma trégua para que todos pudessem ver Pelé em ação. É realmente um mito, é um gênio, é um diferenciado. E não sei se alguém teria a melhor definição para Pelé ou para Edson Arantes do Nascimento, que está completando 50 anos e que recebe agora um abraço de todo mundo. E exatamente na Itália e no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. A homenagem a Pelé, a festa Pelé, que você acompanha a partir de agora aqui pela Rede Bandeirantes. Ao nosso lado, um grande amigo de Pelé, um contemporâneo de Pelé, nosso querido Mário Sérgio, que com certeza terá muitas histórias a contar durante a transmissão desta exibição, desta festa, né? Desta homenagem ao rei. Mário conhece bem Pelé, conhece muito o futebol e por isso nós vamos nos servir e muito do Mário Sérgio. Mas rever Pelé com respeito por um mito, pelo maior nome que o futebol mundial já teve. Daqui a pouco Pelé em campo, com
com a camisa da seleção brasileira, jogando contra uma seleção do resto do mundo, uma seleção do maior respeito, com jogadores como o Van Basten, como o Martin Vasquez, como o Ancelotti, como o Milá, de tanto sucesso na última Copa do Mundo. E daqui a pouco nós teremos em campo, no estádio de San Siro. É um homem de 50 anos, há muito deixou de ser jogador de futebol, é um homem com outras atividades e muito bem sucedido, é bom que se diga, é um carismático, é um homem predestinado ao sucesso. Então, como você bem disse, você colocou de uma forma que traduz bem o que deve ser a presença do Pelé nesse evento, nessa festa. Ele é o centro das atenções, ele é o objetivo disso tudo, ele é a essência dessa festa e nós devemos olhá-lo com carinho. Só a presença dele por si só já vai emocionar a todos nós brasileiros que gostamos, nós que vimos e aqueles que não viram, mas que sabem o que representa o Pelé para esse país. Então, muito carinho, muito respeito com esse homem. Não vamos analisar a atuação dele, ele não tem obrigação nenhuma de jogar, eu não quero nem ver o Pelé jogando, eu quero ver o Pelé vestindo a camisa 10 e aí vem a sessão nostalgia, né? A gente começa a se lembrar do passado e a emoção vem forte. E gostaria de ver o Pelé hoje com 20 anos vestindo essa camisa. Tenho certeza que o Brasil resolveria todos os seus problemas, principalmente problemas na parte técnica, na parte de esquema que todos nós discutimos. O Pelé sozinho resolveu em outras Copas, resolveria nas próximas Copas, resolveria nesse amistoso, porque foi um homem que nasceu para resolver problemas e sempre soube resolvê-los e de uma maneira muito própria, com qualidade, com arte. Eu acho que é esse o caminho. Daí o torcedor italiano, imagens ao vivo para você, quando já evidentemente você está acompanhando os primeiros momentos da cerimônia de abertura da Festa Pelé, 50 anos de Edson Arantes do Nascimento, e o carinho do torcedor italiano para com o futebolista brasileiro de uma maneira geral, né? E é bom recordar também que Pelé teve 3 oportunidades de jogar no futebol italiano. Naquela grande fase, na sua áurea fase, ele recebeu em 3 oportunidades convites de equipes italianas. Da Inter de Milão, da Juventus, da Roma, né? E o Pelé nunca quis deixar o país, quando na verdadeira atividade como profissional. Nunca quis deixar o Santos Futebol Clube, o seu amado Santos e o seu amado país. E o Pelé teve que responder durante todos esses dias, lá em Milão, a essas perguntas todas dos jornalistas italianos: por que é que você não veio jogar no futebol italiano? E o Pelé foi muito sincero nas suas declarações, nas suas respostas, dizendo que é uma questão de momento, de oportunidade, e que naquele momento, naquela oportunidade, não foi viável, né, a ele, Pelé, como profissional, de repente vestir a camisa da Inter, da Juventus ou da Roma, que naquela oportunidade eram as equipes interessadas no Pelé. Quer dizer, todas as equipes estavam interessadas no Pelé, mas aquelas que se manifestaram, né, que pelo menos chegaram a apresentar alguns números para a contratação do Rei Pelé. Amigo da Rede Bandeirantes, continua acompanhando imagens ao vivo do estádio San Siro, Giuseppe Meazza. E uma expressão que a gente usa muito no futebol, né, Mário? Aquele jogador fez até chover, ou poderá fazer. O Pelé, eu me recordo quando vestiu a camisa da nossa querida seleção de Masters, em 87, na Copa Pelé, no Pacaembu. Você se lembra do dilúvio que caiu sobre a capital? Fez chover. E em Milão, está chovendo. Durante todo o dia choveu em Milão, inclusive prejudicando o gramado, que já não é bom, né, do estádio Giuseppe Meazza. Vamos ficar com o som, então, das cerimônias de abertura da Festa Pelé, que você acompanha aqui na Rede Bandeirantes.
Aí está uma linda apresentação. Você acompanhando ao vivo aqui pela Rede Bandeirantes, no mesmo palco da abertura do último Mundial, né? Aí vem ele. Aí o coral de recepção a Edson Arantes do Nascimento. Carismático, envolvente. É o fora de série. Por todos os cantos do mundo, né? Veja a dificuldade para Pelé percorrer ali o trajeto, né? Até o gramado. E muitos garotos, né, Mário? Veja ali. E o Pelé, que estreou na seleção brasileira em 7 de julho de 1957 contra a Argentina, onde ele fez o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Jogou 92 partidas oficiais. A última foi em 71 contra a Iugoslávia, 23 não oficiais. A última em 83 contra uma seleção lá do sul do Brasil. No total foram 115 jogos, de 57 a 83, com 97 gols. Mole, 97 gols o homem fez. Pelé é o maior artilheiro da seleção em todos os tempos. Detalhe, entre todos os jogos oficiais e não oficiais, Pelé só perde em partidas para outro mito do futebol, nosso querido Bigode Rivelino, que fez 122 partidas. E é claro que você já identificou ali no peito de Pelé aquela frase que ele sempre gostou e todos nós gostamos e que está faltando muito nos dias de hoje: paz. Aí vem ele, Edson Arantes do Nascimento, vai se aproximando ali do seu bolo, né? O bolo de 50 anos, meio século do atleta do século. É só para você ter uma ideia, Jotinho, para se fazer uma comparação de gols de jogadores em atividade, o Romário é o jogador que mais tentos fez pelo Brasil. Ele tem 27. Portanto, ele precisa fazer mais de 70 para se igualar ao rei. É mole? É fácil? E olha que o Romário é um bom jogador, mas igual o homem aí não existe, nunca existiu. E eu acho que, infelizmente, jamais vai existir um jogador igual. Parabéns a você, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ainda sobre o Pelé, o dono da festa, o Pelé, pasmem senhores, jogou 1.363 jogos e fez 1.279 gols, Jotinho. Enquanto o amigo da Rede Bandeirantes já teve aí, já acompanhou, já pôde dar uma checada também nas imagens ali, a boca do túnel, né? Trio de arbitragem e também a seleção do resto do mundo e a nossa seleção brasileira, a jovem seleção brasileira, a seleção de Paulo Roberto Falcão. Ali você já viu, já identificou o alemão, né? Aí o alemão que já foi o primeiro a deixar ali a fila da seleção do resto do mundo. E aí a apresentação da seleção do resto do mundo, dos
convidados para a Festa Pelé. Ali atrás você já identifica também Júlio César. Aí Hugo de León. Grandes feras do futebol mundial comparecendo à Festa Pelé em Milão. Ali o Higuita, sempre discutido Higuita. Já viu o João Paulo também, já entrou. Ali Roger Milá, falado Milá, da seleção de Camarões na Copa da Itália. Nicono, o goleiro. E a seleção brasileira já definida, inclusive, para enfrentar a seleção do resto do mundo. Tá aí o Van Basten, que é o aniversariante do dia, né? Hoje é aniversário de Van Basten, Marco Van Basten. E aí a seleção brasileira de Paulo Roberto Falcão. Goleirão Sérgio. Seleção que vai jogar com Sérgio, Gil Baiano, Paulão, Adilson, Leonardo, César Sampaio, Cafu, Donizete, Charles, Rinaldo e Pelé. Pelé que, quando jogava na seleção brasileira, principalmente ia dar a saída, porque ele sempre participava do pontapé inicial do jogo, né? Ele olhava para trás e via 5, 6, 7 jogadores do Santos. Hoje, infelizmente, para ele, Pelé, que eu sei que é um santista doente, vê apenas 2 jogadores. Um jogando, o Sérgio, e o César Sampaio no banco. Aí o árbitro central, Túlio Lanese, de Messina. E aí vem a nossa garotada, né? Retificando, o César Sampaio joga, né? Sai jogando o César Sampaio. Então ele tem 2 jogadores, o Santos, o Sérgio e o César Sampaio. Por sinal, o César Sampaio é um jogador que vem se destacando muito nesse campeonato nacional, um belo jogador, marcador. E o Sérgio também, que teve um desempenho muito importante na última partida da seleção brasileira. Você vê aí a seleção do resto do mundo jogando e vai jogar toda de branco, com a palavra paz no peito. E aí vem ele, aí vem o rei, pintou ali na boca do túnel. O torcedor italiano já se agita, né? Aí vem Pelé, 50 anos de idade, mas na verdade espiritualmente deve estar com uns 17 ou 18, viu, Mário? E não só espiritualmente, a aparência dele é a mesma. Eu joguei contra o Pelé e envelheci, tenho 40 anos, mudei muito a minha fisionomia, meus cabelos caíram com a idade. E o Pelé continua o mesmo garoto, né? Então, por ter uma ótima cabeça, ele continua com a aparência também de um menino, né? Aliás, o Pelé é um menino, a gente vai ser sempre um menino. Menino travesso, que dentro do campo fazia miséria, né? Fazia um monte de traquinagem, os adversários comiam dobrado para tentar parar, muitas vezes através de lances violentos. Mas, sem dúvida alguma, é um homem que a gente vê e o carisma dele é fortíssimo, é fortíssimo. Aí Pelé abraçando o goleiro Goicoechea, abraçando aos seus convidados, aos seus amigos, grandes nomes do futebol mundial em atividade, né? Estão aí Alemão, Ancelotti, Basualdo, Calderon, Júlio César, Clísteres, Hugo de León, que você já viu, Détari, Francescoli, o goleiro Goicoechea, Jorge Age, Higuita, João Paulo, Koundé, Martim Vasquez, Michel, Roger Milá, o goleiro Nicono, Ruggeri, Stoichkov, Marco Van Basten, Aleinikov, tá todo mundo aí. Um detalhe de que o Careca também participaria, mas o Careca está contundido, né? E não pôde integrar a seleção do resto do mundo. A ausência do Maradona também, né? Com problemas de relacionamento com a FIFA e tudo mais. Então, é uma ausência também sentida, né? Aí a confirmação da nossa seleção brasileira, claro, com a presença de Pelé.
Cafu, Donizete, Charles, Pelé e Rinaldo. Os reservas. E o nosso treinador, Paulo Roberto Falcão. Quanta emoção pro Pelé, né? Num momento como esse, recebendo todo esse carinho, todas essas homenagens. Ali Beckenbauer. Saque. E aí, a equipe que começa jogando. Cocheia, Clissa, Júlio César, Rogério de Leão, Michel, Alemão, Martim Vasquez, Ancelotti, Marco Van Basten e Roger Milá. Quanta gente para entrar depois aí, ó. Os treinadores Beckenbauer e Sacchi, Arrigo Sacchi. E o árbitro nós já mostramos, é Túlio Lanese. Ainda o Pedro Rome, goleiro, Nicono também o goleiro, e o Higuita, os 3 goleiros. E declarações emocionadas do Higuita lá na Itália, quando perguntaram para ele, né, que importância tinha participar de uma festa como essa. O Higuita chegou quase às lágrimas e disse que é o maior momento da sua vida poder participar de uma festa de um jogador, de um ex-jogador, no caso o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E o Higuita, do jeito que ele joga, da forma que ele joga, ele poderia muito bem tentar uma tabela até com o Pelé se jogasse no mesmo time, né? Dadas as suas características, né? Sai jogando, tabela, tira de cabeça lá fora da área. Esse é o Higuita. E com certeza vai dar o seu showzinho na festa Pelé. Temperatura baixa em Milão, ameaçando chuva, inclusive. Durante todo o dia, as informações que nos chegaram através da Rádio Bandeirantes. Choveu muito durante a madrugada passada e durante todo o dia em Milão. A gente sente que a musculatura do Pelé já não tem o mesmo tônus de outrora, né? Ele está com a perna um pouco fina. A ausência dos exercícios físicos, a falta de musculação, a idade. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então a presença dele é marcante, mas o estado atlético dele, como não poderia deixar de ser, não é o mesmo de anos atrás. Né? Aquele que nós dissemos logo na abertura, né? Pelé não precisaria nem tocar na bola. Essa foto, ó, histórica, né? Só essa foto já valeria pelo espetáculo e por este 31 de outubro de 1990. E a gente sente no semblante do Pelé a emoção, né? A tensão, o nervosismo, porque é chegado o momento dele ser mostrado ao mundo todo mais uma vez com a camisa da seleção brasileira. Bem, as homenagens, espetáculo bonito, parabéns a você. Pelé já se emocionou, continua, mas agora é a hora da bola rolar. E evidentemente, Mário, num clima de festa, num jogo homenagem, jogo solto, deve ser um jogo agradável, bonito, corrido, né? É o que todos nós estamos esperando. É um jogo tecnicamente de alto nível, que não haja violência, veja bem, seria uma coisa sem nexo, alguém tentar uma jogada mais violenta, se bem que por parte do Brasil tem jogadores aí tentando manter o lugar na seleção. Então você não tem a dúvida de que os jogadores que participam dessa seleção brasileira, na sua maioria, vão jogar de uma maneira altamente competitiva. O mesmo eu acredito que não aconteça com a seleção do resto do mundo. São jogadores já consagrados, jogadores que sabem que isso é uma festa, e que não vão se doar demais ao jogo, empregando violência, ou se atirando no chão, usando carrinho, que é inclusive uma prática comum no futebol europeu. Eu não acredito. Eu acho que eles vão jogar de uma maneira mais solta, mais leve, o que inclusive dá chance para o Brasil de fazer uma boa partida e conseguir um resultado importante, porque não importa se é aniversário do Pelé, mas é a seleção brasileira que está jogando. Se for um resultado positivo, ótimo, principalmente nesse início de trabalho feito pelo Falcão. E deu para identificar também ali agora, nessa última tomada, o presidente da CBF, Dr. Ricardo Teixeira. Vai começar. Você, amigo da Rede Bandeirantes, acompanhando aqui pela Bandeirantes a Festa Pelé, os 50 anos de Edson Arantes do Nascimento. Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
Já dissemos, já repetimos, as informações inclusive são sempre passadas aqui pelo Silvio Lancelotti no campeonato italiano. O gramado não vai ajudar muito não, mas é o que menos importa. O interessante é ver Pelé em campo, é ver a nossa seleção brasileira e esses astros todos que compõem a seleção do resto do mundo, né? Já está marcada ali uma jogada perigosa na tentativa de Gil Baiano. Cobrança do Gil Baiano. É a primeira posse de bola para a seleção do resto do mundo. Joga de branco com a palavra paz no peito, que foi sempre que o Pelé pediu, né? Para o mundo todo. Aliás, ele sempre foi um mensageiro da paz. Esta é outra verdade. E aí o Rei, a sua primeira participação no primeiro lançamento, já buscando o jogo ali pelo setor esquerdo. Tentou o Rinaldo. Nós percebemos até o nervosismo do garoto Rinaldo quando naquela foto, agora há pouco, aquela foto histórica, em se apressando, né? Opa! Em puxando o Pelé pelo braço, porque ele é o 11 e o Pelé é o 10, ele queria tirar a foto exatamente ao lado do Rei. Quer dizer, de repente pegou no braço do Pelé e falou: ninguém vai puxar o Rei daqui de pé de mim, não. Sabe o que representa isso em termos de contratos futuros pro Rinaldo, Jota? Acho que sei, viu, Márcio? Poxa, é muito dinheiro. Você viu ali o toque do Júlio César. Está começando para você acompanhar ao vivo aqui pela Rede Bandeirantes os 50 anos de Pelé. Belo lançamento, boa jogada. Apertando aí a seleção do resto do mundo. Congestionou bem a nossa seleção brasileira ali pelo meio, complicando a ação, né, da seleção. Esse é o Van Basten, claro. Aniversariante do dia. Ofuscado, né? Porque o aniversariante maior e mais importante, sem dúvida alguma, é o nosso Pelé. Mas o Van Basten é um grande jogador também. Bandeirantes, o canal do esporte. Só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Tubos e conexões Tigre, o mais forte. 2 minutos e meio de jogo no estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, Milão. Aí o Cafu vai tocando, vai tentando se armar a seleção brasileira. Gil Baiano jogou lá dentro, tirou Júlio César. A tentativa era do alemão, mas a bola é brasileira com César Sampaio. Abertura para Leonardo. Esse você conhece. Olha que jogada bonita, bem trabalhada. Ela passou ali à frente do Pelé. Foi para dividir ali o César Sampaio. Tenta se organizar agora a seleção do resto do mundo. Toque do alemão para Júlio César. Esse é Hugo de Leon. O goleiro é o Goicoechea. Goicoechea, Clísteres, Júlio César, Ruggeri, De Leon, Michel, Alemão, Martim Vasquez, Ancelotti, Van Basten e Roger Milá. Seleção do resto do mundo começa jogando. Olha que bom lance para o Brasil. O bandeirinha dava condição legal para o Charles entrar, hein? Ele bateu mal, né? Facilitou o trabalho do Goicoechea, né, Mário? Ele podia ter entrado mais, ou então procurado fundo, né, para cruzar para trás. O Reinaldo entrava do outro lado, mas preferiu bater. Não gostei. Essa não foi a melhor jogada. E quem arriscou agora foi o Rinaldo. Tentou explorar até o problema do campo, né? Das chuvas, do gramado, e tentou pegar o Goicoechea desprevenido, pegou mal. E a gente sente que a seleção brasileira joga com o Rinaldo e o Charles à frente, né? O Pelé vindo de trás, como sempre fez na sua carreira, jogando como um municiador do ataque, como um terceiro atacante vindo de trás. E vamos ver se ele... Você já viu que ele participou de 2 lances aí, e a gente sente a genialidade nele. Olha a tentativa da seleção do resto do mundo. Uma bola que ficou espirrada ali. O recuo de Cafu para o goleiro Sérgio. São imagens ao vivo para você de Milão. A festa Pelé aqui na Bandeirantes. Estamos com 4 minutos e 50. Saindo Cafu. Tem aí a conexão com Gil Baiano. Bola brasileira ainda. Primeiros 5 minutos.
Aí o Paulão. Chamando lá do outro lado o Leonardo. Aqui do Rinaldo no setor esquerdo. Vamos acompanhar cada vez que a bola vai em direção ao Pelé. O torcedor cresce, né? Júlio César estava atento ali. A passe em profundidade pro Pelé também é querer muito dele, né? Mas foi bem. O time brasileiro joga bem, joga partida de igual para igual. E a seleção do resto do mundo nesse início de jogo, ela não tá brincando não, tá jogando sério, muito sério. É verdade. Essa bola seria ali pro Roger Milá. Vai chegando ali para fazer a cobertura o quarto zagueiro brasileiro. Olha o Paulão, com personalidade, né? Matou no peito e esperou a saída do Sérgio. Aí os convidados todos da Festa Pelé. Muita gente importante no estádio Giuseppe Biasi. Esse que apareceu de terno cinza aí foi o nosso empresário nos jogos que nós fizemos nos Estados Unidos, inclusive a seleção de Master. Tá aí Cafu. Habilidoso, tocou na frente, o Bandeira deu agora. Impedimento do Charles. E por falar em Pelé, vem aí a Copa Pelé, em janeiro, ao vivo de Miami, aqui na Bandeirantes. Bandeirantes, o canal do esporte. Tintas Coral, a harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura. Vamos chegando a 7 minutos de jogo. Uma bola bem enfiada ali pela direita. Vai chegando, vai trabalhando a seleção do resto do mundo. Recebeu um presentaço ali, congestiona ali o time brasileiro. Olha o alemão, que bomba! Ficou solto ali na chamada cabeça da área. Teve tempo até de, veja bem, ó, petecou a bola e mandou, né? O Sérgio estava lá, mas uma bola perigosa. Equivocadamente a seleção brasileira, o seu meio campo correu todo para o lado esquerdo da sua defesa e deixou o meio campo à frente da área do Sérgio, à frente da grande área, com completa liberdade para finalizar. O alemão, nós sabemos que chuta bem de média distância e quase o Brasil corre o perigo de tomar um gol nesse lance. Aí a confirmação do tempo. Esta primeira etapa. 0-0. Hugo de Leão não se assusta e não está com a camisa 9. Aí a nossa seleção brasileira saindo do seu campo de defesa, tentando sair, não conseguindo. Esse é Ancelotti. Houve o toque de mão ali, não marcou Túlio Lanese. E é claro que a gente não pode deixar de registrar também o nervosismo dessa jovem seleção brasileira. Aí com uma média de idade, se nós tirarmos o Pelé, evidentemente, uma média de idade de 20, 21 anos, né? Estão sentindo, claro, né, Marcos? Uma seleção muito jovem, uma seleção que sem o mínimo de tempo para treinar, vai você. Se ele domina essa bola, era o Milá. Mas como eu estava dizendo, a seleção que não teve um tempo razoável para treinar, ou melhor, não teve tempo para treinar, você não pode exigir nada dela. O Falcão está aí em busca de novos valores, procura criar uma nova base para a seleção brasileira e mesclar com jogadores que estão no exterior. Eu acho um procedimento corretíssimo. Aliás, o Falcão é um homem muito inteligente, é um homem que eu acredito como comandante dessa seleção brasileira, e acho que se os dirigentes que estão lá na seleção brasileira, principalmente na CBF, para assessorar, não complicarem o negócio, ajudarem o Falcão, eu tenho a impressão que ele vai chegar ao seu objetivo, que é armar uma seleção brasileira forte, competitiva e ganhadora, o que é melhor para todos nós brasileiros. Bandeirantes, o canal do esporte. Hidra, um nome que se aprende desde cedo. Deu para ver de passagem ali no aquecimento, né? O goleiro Preude-Rome, o Francescoli. Fica todo mundo se aquecendo porque a temperatura é baixa em Milão. 0 Brasil, 0 seleção do resto do mundo na festa dos 50 anos de Pelé. Estamos chegando à marca de 10 minutos. Esse é Gil Baiano. Ele tentou na frente o Cafu. Alemão. Ancelotti.
Aí Milá. Bem no meio, pediu na frente. Chegou e dividindo bem ali o zagueirão Adilson. Júlio César e Rinaldo. Já deu para perceber em 3 lançamentos que o Júlio César tá com um pique, tá com um poder de recuperação incrível, hein? Em ótima forma, jogando bem, ele fez 3 coberturas, como você bem observou, e se saiu muito bem, o que é um motivo de satisfação para nós brasileiros, né? Porque o Júlio César informa, quem sabe no futuro aí, a nível de seleção brasileira, ele possa ser uma solução para o problema de zaga. Nós não temos zagueiros de alto nível, né, no momento na seleção brasileira. E por uma boa maioria já devia estar na última Copa. Justamente. Injustiça para muitos brasileiros a não convocação do Júlio César. Mesmo porque na última Copa que ele participou, se saiu muito bem. Foi muito bem, é um jogador de grande explosão, fisicamente quase que perfeito e tecnicamente também um bom jogador com recursos. Aí está ele. Tá passando por aqui o Gil Baiano, 0-0 Brasil e seleção do resto do mundo. Fez boa antecipação ali o argentino Ruggeri. Foi no carrinho Cafu. Donizete com Cafu. Aí o César Sampaio. Vamos acompanhar esse ataque. Você viu que ele estava de costas, hein? Não precisou nem olhar para achar do outro lado o Leonardo. Lá vem cruzamento. Olha a chance da seleção, escorregou. Escorregou, mas o jogo era com o 10, hein? O Rinaldo foi mal. O Pelé estava sozinho atrás, pedia a bola em condições de bater no gol e até fazer, porque é um grande finalizador o Pelé. Olha o toque dele ali no meio. Vai chegando a seleção brasileira. Ele não passou porque o jogador na esquerda estava impedido, agora não. Aparece bem Leonardo de novo. Chega bem a seleção brasileira. Júlio tá lá. Aí a sobra do Goicoechea. E o Pelé, impressionante, apesar de 50 anos, ele vem trabalhar com o meio campo, trabalha a bola no meio campo, toca bem a bola no meio campo e se projeta para finalizar dentro da área do adversário, o que prova que ele se preparou bem para esse jogo. Olha que jogada bem triangulada. Olha a categoria do Adilson. Lindo lance. Donizete. 12 minutos e 50 do primeiro tempo na Festa Pelé, 0-0 em Milão. Aí o Edson. Tentava o Cafu, né? Boa do Gil Baiano, Paulão. Sábado às 11h30 da manhã você poderá acompanhar ao vivo aqui na Bandeirantes Itália e União Soviética. Portanto, não teremos rodada do campeonato italiano nesse final de semana, porque a seleção italiana joga no sábado com a União Soviética. Você vai ver ao vivo na Bandeirantes. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha de televisores Philips, grandes TVs em todos os tamanhos. Tá aí a marca do tempo, 13h50. Lá vai Pelé. Bela metida de bola na esquerda, tá chegando o Rinaldo. A impressão que deu é que ele percebeu o Goicoechea mal colocado, por isso tentou bater. Pelé aplaude a jogada do Rinaldo. O Rinaldo é que teria que aplaudir a enfiada de bola do Pelé, agora ele agradeceu. Vamos ver de novo. A percepção, a intuição. Isso o jogador não perde nunca, né, Mário? Não perde. E outra coisa, eu que dizia antes do jogo, pra gente ter paciência, pra gente não exigir muito do Pelé. Acho que eu já vou começar a julgar como estou julgando os outros, hein? Dar nota pra ele e tudo mais. Ele tá num estado atlético impressionante. E como treinou pra isso, né? Aí o Julião, que já vai aparecendo como uma grande figura ali no sistema de defesa da seleção do resto do mundo. 0-0, primeiro tempo. Boa interceptação, tocou de primeira na frente, o Bandeira não deu nada não. Olha o pique ali no meio, hein? Vamos acompanhar. Agora é que vai chegando a seleção aqui. O gramado também não ajuda e o árbitro deu ali uma jogada perigosa. Ajudou um pouquinho o nosso rei, né? Aí o alemão, sorrindo, fez a jogada perigosa sobre o Pelé.
15 minutos de jogo. Será que ele vai arriscar? Você está revendo aí, realmente o alemão levantou demais a perna, né? E aí de um ângulo todo especial e espacial para você poder sentir o drama do goleiro Goicoechea. Paulão tá ali perto da bola, o Pelé tá ali também. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o recuo de bola, quando escorregava ali o Milá. Pouco tempo de treinamento, é claro que a jogada não foi muito bem ensaiada, né? Saiu mal o negócio. Não se poderia exigir muito, né, Mário? É. Aí o Cafu com o Gil Baiano. 0-0 em Milão. Jogou lá dentro, o Júlio César tá sempre ali na de líbero, tranquilo. Ancelotti. Alemão. Clijsters. Faltando 15 minutos para as 9 da noite em Milão. Tá aí o Milá, que tá procurando o clube, hein? Protege ali o Donizete. Olhou pro goleiro, preferiu sair jogando com o Gil Baiano. Aliás, daquela seleção de Camarões que tanto impressionou na Copa, tem muita gente sem emprego. É, para você ver, né? Mostrou competência, mas mostrou também uma maneira totalmente irresponsável de jogar, né, Jota? Porque no jogo da Inglaterra, inclusive foi um jogo do qual eu participei na transmissão com o Luciano do Vale, e nós sentíamos que Camarões, se jogasse com um pouquinho mais de seriedade, se fosse uma equipe condicionada para jogar dessa maneira, poderia ter ganho na Inglaterra, porque tecnicamente era muito superior. Bandeirantes, o canal do esporte. Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantic. Tecnologia líquida e certa. Chegou bem ali Adilson com César Sampaio, vai saindo da seleção brasileira. Um jogador que tem crescido muito nas suas últimas apresentações, né? Pelo Cruzeiro e agora também na seleção brasileira, o Adilson. Aí Paulão. Gil. Ali é sempre um bom espaço. O Leonardo está sempre solto por ali, né? Rinaldo dividiu, Pelé. Leonardo já fez a infiltração ali pelo meio e vai arriscar. De repente clareou. Pelé arriscou e o torcedor italiano aplaude. O Goicoechea deve ter pensado o seguinte: que bom que ele está com cinquentinha, né? Porque em outras épocas essa teria endereço. Tá ali o goleiro Preude-Home e também o Francesco. Já vamos começar aí com as alterações para todo mundo jogar, tá certo, é uma festa. Saiu o Van Basten, saiu o Ancelotti. A entrada do Preude-Home. Para todo mundo participar. Festa é festa. (18 minutos 55 segundos). Primeiro tempo em Milão, 0-0. Você está acompanhando aqui pela Bandeirantes. Vamos acompanhar essa descida da seleção brasileira. Gil Baiano está sempre se apresentando por aí. Bandeira acompanha de perto e deu escanteio, hein? A bola ainda é brasileira. Vamos ver o Pelé lá dentro. A presença do rei lá dentro. Vamos ver. Vou torcer também para que o cruzamento saia bem, né? Através do Gil. Jogou bem lá dentro. Uma bola que assustou, hein? Tá aí o Van Basten. Tentativa da seleção brasileira aqui pela direita do seu ataque. Sábado tem Itália e União Soviética. Você vai acompanhar ao vivo, 11h30 da manhã, com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Você percebeu ali o escorregão do jogador Clijsters?
Foi para tentar a recuperação e depois a cobertura da zaga brasileira. Aí o Milá fez boa jogada. Na complementação é que ele estava atrapalhado ali pelo zagueiro brasileiro, acabou escorregando e quase perde a chuteira ali também. E essa foi a segunda finalização da seleção do resto do mundo. A primeira com o alemão, ali também na entrada da área, quase na mesma posição do Mila, um pouquinho mais atrás. E essa segunda do Mila, mas jogadas que não ofereceram o mínimo perigo para o Sérgio, o que mostra que o trabalho da defesa é bom e do meio campo também. Falta um pouquinho mais de potência no ataque. Já passamos dos 20 minutos deste primeiro tempo, 0-0 em Milão. Bandeirantes, o canal do esporte. Casas Bahia, onde você compra videocassete CC, modelo 12X, controle remoto, apenas R$ 64.900. Tá aí o banco brasileiro, comandante Paulo Roberto Falcão. Para o italiano, o eterno rei de Roma. Essa ele não perde nunca, né, Mário? Não perde. Eu tive o prazer também de jogar com o Falcão durante 2 anos no Internacional de Porto Alegre. Conheço bem o caráter do homem e conheci a qualidade técnica do jogador. Foi um jogador fantástico, teve uma participação muito boa no Internacional na minha época. Na década de 70 ele foi formidável dentro do Internacional. As maiores conquistas que o Internacional fez foi nessa década. E depois na Itália, todo mundo sabe que ele conseguiu um título de campeão para o Roma. E é tido como um deus em Roma. Nós que estivemos lá agora na Copa do Mundo e saímos muito, principalmente com o Batista, que também jogou em Roma, jogou na Lazio. E nós conversávamos com os torcedores na rua e jamais se esqueceram do Falcão. O Falcão para eles é um ídolo eterno. E merece, porque foi um tremendo jogador. Vamos acompanhar esse ataque da seleção do resto do mundo na Festa Pelé em Milão. Falta do Cafu ali por trás. Tá aí o Francescoli. Lá vem cruzamento. Lá dentro essa bola. Subiu muita gente. Olha lá, Sérgio teve que sair preocupadíssimo nessa bola. Houve uma indecisão ali da zaga brasileira e a bola ficou na metade do caminho, entre o atacante e o goleiro. Veja aí, ó. E o Sérgio teve que sair apavorado e dar um soco na bola. E no rebote quase que nós tomamos, hein? Posicionamento errado da defesa. Ficaram 2 jogadores pela direita sem marcar ninguém. 3 contra 3 dentro da área. Você pode ver, ó, 3 brasileiros contra 3 jogadores do resto do mundo. Tem um sobrando lá onde o Sérgio deu soco na bola, não tinha ninguém. O Leonardo tinha que estar aberto ali. Foi um erro de posicionamento da defesa que não deve ser repetido porque pode estragar um trabalho que está sendo feito e bem feito até agora. Aí você confere 23:30 do primeiro tempo na Festa Pelé, ao vivo de Milão. 0-0, Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje, 9:30 da noite, jovens atletas vítimas de um assassino brutal. Jogos fatais, na quarta espetacular. A partir do próximo dia 5, a Bandeirantes vai mostrar o importantíssimo Citibank Open, direto de Itaparica. E aliás, hoje uma grande notícia para o torneio de Itaparica, né? A confirmação da presença de Mats Wilander. A partir do dia 5, a Bandeirantes mostra direto de Itaparica com Álvaro José. Vamos acompanhar esse ataque ali pelo setor esquerdo, tá chegando o Rinaldo. O Julião já está em cima dele ali, ó. Claro que fica difícil para o Rinaldo. Leonardo, César Sampaio. Vamos ver qual é a melhor opção. Chegaram 2 ali. Chegaram 2 e a falta. Tem torcedor com a camisa do Flamengo ali, com a camisa do Corinthians, do Grêmio. Brasileiros no estádio Giuseppe Meazza. Falta sofrida pelo Donizete. Pelé está ajeitando. Já fez o cochicho ali. Já deu a coordenada. Vamos ver qual é o lance. Vamos ver qual é o lance. Ele arriscou direto. É dele ainda.
Quem arriscava era o César Sampaio. Tranquilidade para o goleiro Preud'homme. Em janeiro, a Copa Pelé aqui na Bandeirantes, na sua terceira edição, ao vivo de Miami. As presenças das seleções brasileira, argentina, uruguaia, italiana, alemã e inglesa. Mário Sérgio já está preparando a nossa seleção de Masters para essa Copa Pelé, importantíssima, na segunda quinzena de janeiro, em Miami. É um preparo muito sério, nós vamos fazer, já estamos fazendo com jogos, já que o time está entregue ao Jaime. O Jaime tem sido o orientador tático da equipe e também preparador físico, mas a partir de dezembro volto como técnico e ele vai fazer um trabalho muito bonito na parte de preparação física, já está elaborado, já está planejado e vai ser realizado com muita seriedade. Os jogadores estão conscientes disso. É uma competição no exterior, o produto é um produto vencedor dentro do nosso país, mas precisa ser vencedor internacionalmente também. E é a chance que está sendo dada a esse produto, é a Copa Pelé em Miami. E nós não vamos perder essa chance de forma alguma. Então nós vamos ter uma equipe muito bem preparada, preparada com muita seriedade, competitiva e composta de jogadores na ativa. Isso é que é importante. Bela bola no meio, bela bola, o Bandeira deu posição legal e tá certo, porque realmente era boa a posição do Rinaldo. Já se recompõe ali a defesa da seleção do resto do mundo, o levantamento. Bola brasileira ainda, tá chegando o De Leon. Chegou na bola, chegou limpo o De Leon. Já são 27 minutos. Primeiro tempo. 27 minutos de um jogo muito equilibrado, não tem uma superioridade marcante dessa ou daquela equipe. O Brasil muito bem colocado na sua defesa, o seu meio campo com 3 jogadores de marcação. O Cafu, o César Sampaio e o Donizete são jogadores que nós conhecemos bastante as características deles. São jogadores de marcação forte, não são criativos. Essa criação ficou por conta do Pelé. O Pelé é o homem de encostar nos atacantes, que são 2. O Rinaldo mais aberto, fugindo um pouco do esquema tático que o Falcão iniciou seu trabalho na seleção, com 2 avantes pelo centro. Ele abre um pela esquerda e deixa o Charles pelo meio, esperando o Pelé se aproximar do Charles para fazer companhia a ele. Bandeirantes, o canal do esporte. Só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Tubos e conexões Tigre, o mais forte. Outro detalhe que eu gostaria de destacar aqui para o telespectador em casa é que, diferente da seleção do Lazzaroni, o Falcão ele exige dos seus laterais um comportamento mais cauteloso. É difícil você ver um lateral avançar seguidamente. Quando um vai, outro fica. Ele espera muito mais exige muito mais uma aproximação do meio campo aos atacantes do que propriamente dos laterais. Os laterais têm um comportamento até agora, pelo menos nessa partida, mais defensivo. Tá aí Gil Baiano. Tentava um lançamento lá na frente para o Charles. Camisa 19 que você viu ali é Stoichkov. Túlio Lanese, o árbitro de Messina, dando bola para a seleção do resto do mundo. Aí Stoichkov. Júlio César. Sábado, 11h30 da manhã, Itália e União Soviética ao vivo aqui na Bandeirantes. Tirou Paulão. Aí a tranquilidade para o zagueiro Ruggeri. Aqui embaixo o De Leon. Em Milão são 20 horas e 58 minutos. Tira Paulão, sai Donizete. Aí o alemão. Tá girando lá do outro lado para o Clijsters. Alemão tentou no meio, tá ali o Adilson. Vamos ver agora, olhou para a direita, olhou para a esquerda. Tocou e pediu na frente. É para ele. Chamando por aqui o Gil Baiano. Tem o Cafu ali, ó. Demorou um pouco, de primeira lá dentro. Júlio César e o goleiro Preud'homme. Preud'homme teve trabalho na sua primeira participação. Você quer ver?
O Cafu meteu de primeira lá dentro. Eu tive a impressão até que o Júlio César foi quem tocou. Que perigo, hein, para a seleção do resto do mundo. A primeira jogada que o Brasil fez pelas laterais do campo e quase saiu gol, né? O caminho é esse. Passou por um susto danado ali o goleiro Preud'Homme. 0-0 em Milão. Pode dar moral, né? Pode dar moral para nossa jovem seleção. Tá congestionado ali, ele roubou, ganhou e vai armar agora esse ataque da seleção brasileira. Júlio César estava lá. Alemão. De Leão pedindo aqui embaixo. Tá aí a marca de 31. Primeiro tempo. Firme, firme, Adilson. Tá solto, tá livre. Charles por aqui, Rinaldo pela esquerda. Bom lance, bom momento para a seleção brasileira. Bom momento. Nada. Lance limpo, normal. O Charles é que complicou um pouco. Não era essa a melhor jogada. Porque vinham jogadores de trás, o próprio Pelé vinha de trás. Ele foi impaciente, quis resolver a jogada o mais rápido possível. É um jogador jovem, né? Fogoso, ele quer resolver tudo sozinho, mas na posição que ele estava, marcado por 2 ou 3 jogadores, a jogada mais inteligente seria passar para trás e vinham 2 ou 3 jogadores do meio campo se aproximando. Tá aí Michel. São imagens ao vivo para você de todo o Brasil, a Festa Pelé. Bandeirantes, o canal do esporte. Tintas Coral, a harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura. No replay ali ficou caracterizada a intenção do Charles em cavar o pênalti, né? Em se jogando para tentar enganar o Túlio Lanese, que não nasceu ontem. Olha um bom momento aí para a seleção do resto do mundo. Preocupação para o Sérgio, goleiro brasileiro. Aí a formação. Pelé puxa para cá, o César Sampaio tá ali. Júlio César tá lá para bater. Vamos acompanhar, perigo. Pegou o jogo perigoso ali, não marcou Túlio Lanese e lá vai Brasil. Leonardo. Lá dentro, boa bola, amortecida por Preud'Homme. Estamos chegando a 33 do primeiro tempo. Júlio César. Dia 8 de dezembro, Mike Tyson de volta, hein? Vai enfrentar Alex Stewart. Você vai ver aqui na Bandeirantes no próximo dia 8 de dezembro, ao vivo de Atlantic City. Alemão. Chegando por ali o Clijsters. Ao fundo você percebe o hino do Corinthians no estádio Giuseppe Meazza. Tá certo, mano? Justo. Tá lá. E com aquele que causou os maiores estragos ao seu time, né? Ao clube, né? O Corinthians, que foi o Pelé, que durante anos e anos manteve o Corinthians afastado de um título, né? Pelé, que era o inimigo número 1 da torcida do Corinthians, está aí sendo homenageado por ela. Olha o lançamento. Bandeirinha já marcava impedimento ali do Rinaldo. Bandeirantes, o canal do esporte. Hidra, um nome que se aprende desde cedo. Você se referia ao Corinthians, mas naquele tempo, Mário, quem é que não sofria com o rei? Não tinha escolha, né? E depois a gente não pode esquecer que com o rei também, os seus súditos eram de alto nível também, né, o Jota? Claro. Tinham jogadores quase que da mesma envergadura que o Pelé. Poderia citar aqui alguns, mas fatalmente cometeria injustiça, porque ia me esquecer de outros, né? Então, é um time quase que perfeito aquele time do Santos. Eu, graças a Deus, não joguei contra. No auge não joguei, já peguei o Pelé em fim de carreira, infelizmente. Boa jogada, bom lance, a seleção chegando, passou por todo mundo, é gol! Gol da
da seleção do resto do mundo, Michel. 35 do primeiro tempo. Uma jogada bem feita pelo Martim Vasquez, pelo setor esquerdo, né? Fez a infiltração, foi praticamente até a linha de fundo e jogou lá dentro, ali na zona sempre perigosa. Você revê, ele tirou o Gil Baiano do lance, levantou a cabeça, meteu lá dentro e na medida para o Michel. 1-0, seleção resto do mundo. Quando eu digo que o fundo, a linha de fundo, a jogada de fundo é o caminho mais curto para chegar ao gol, aí, ó. Falta ao time brasileiro esse tipo de jogadas. Os laterais avançam pouco, não existem os pontas tradicionais que tentem o fundo, ou jogadores de meio campo que caem pelos lados do campo. Isso não acontece com o Brasil. Como eu disse, o Brasil defensivamente é bem, meio campo marca bem, mas o ataque não tem essas jogadas pelas laterais. Teve uma única jogada no primeiro tempo, que fizeram 2-1 em cima do lateral da seleção do resto do mundo, o Gil Baiano e o Cafu, houve o cruzamento e quase saiu o gol. Foi a única jogada de fundo. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha de televisores Philips, grandes TVs em todos os tamanhos. Gol foi marcado aos 35, chegamos já a 36:30 deste primeiro tempo na Festa Pelé. 50 anos de Edson Arantes do Nascimento, a Bandeirantes mostra ao vivo. Estádio Giuseppe Meazza, San Siro, em Milão. Sem contar que o posicionamento do Gil Baiano na marcação foi precipitado. Ele fechou o meio, onde ele tinha a cobertura do César Sampaio, tinha outros jogadores do Brasil próximos à jogada, e abriu o fundo pro Martim Vasquez, que é um jogador de habilidade, mostrou isso na Copa do Mundo quando jogou pela seleção da Espanha, jogou muito bem. É um jogador que se destaca muito no futebol espanhol, é um grande jogador de habilidade, de força, chegou ao fundo com facilidade, já que o Gil Baiano praticamente deu o caminho da linha de fundo para ele, como jogador inteligente, capaz que levantou a cabeça, passou a bola na medida certa e saiu o gol, o primeiro gol da seleção do resto do mundo. Não é merecido esse gol, porque a seleção brasileira jogava até bem, jogava de igual para igual. Boa antecipação ali do Adilson. Donizete tentando por aqui o Gil Baiano. Ficou com ela. 1-0 para a seleção do resto do mundo em Milão. Aí o arremesso é da seleção. E aí o Rei. Toda a sua experiência, com toda a sua vivência, tá dando uma aulinha ali para a moçada, para a garotada. Deve estar pedindo pro pessoal se aproximar mais, para tentar mais a tabela, jogada mais curta, porque o Brasil não tem esse tipo de jogada. Meio campo é meio campo de marcação, então esse tipo de jogadinha aí, ó, jogada curta e depois a metida, não acontece. É o Rinaldo, ele vai arriscar, pegou bem. Detonou ali da esquerda o Rinaldo, dando trabalho lá pro goleiro Prélio Roma. Veja de novo, ó. Bandeirantes, o canal do esporte. Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantic. Tecnologia líquida e certa. Primeiro tempo ao vivo para você, 38 minutos, 1-0, seleção do resto do mundo. Gol de Michel, o espanhol Michel. Tentativa do Cafu. Ele marcou uma falta ali do Martim Vasquez. No Martim Vasquez. Bola solta ali pro Júlio César. Clísteres. Sábado às 11h30 da manhã, ao vivo, Itália e União Soviética. Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Aqui na Bandeirantes, claro. Número 18 ali você viu, é Oscar Ruggeri, o argentino Ruggeri. Vamos ver qual é a jogada da seleção agora. Paulão chegou bem para dividir, saiu por ali o Cafu. Charles. Complicou um pouco, adiantou demais e perdeu a bola o Charles. E o Rei faz a sua faltinha ali também. Também é filho de Deus, tá no jogo, não é? E aí a dupla. Mostrando que também é competitivo. Mostrando que também pode ser competitivo, apesar da idade. Parou a jogada no meio campo. Aliás, quando o Pelé jogava,
a gente ouvia muito dizer o seguinte, Mário: Pelé é violento, né? Era violento e tal. Não é bem isso, é que, e ele mesmo disse em algumas oportunidades, é que cansado de tantas pancadas, de tantos encontrões, né, e butinadas, que esta é a gíria futebolística, de repente, sabe, né, chega uma hora que o cara, e ele às vezes dava o seu troco, sim, dava o seu revide, por que não? E você depois tem outro detalhe mais importante, um aspecto muito importante na vida do jogador de futebol, é você conseguir o respeito do adversário, né? O adversário saber que você tanto pode jogar limpamente, como também pode partir para o revide, e o teu revide é forte quando você quer. Então esse tipo de respeito é muito importante, e o Pelé tinha demais por parte dos seus adversários. Bandeirantes, o canal do esporte. Casas Bahia, onde você compra videocassete CC, modelo 12X, controle remoto, apenas 64.900. Faltando 4 minutos para terminar o primeiro tempo na Festa Pelé, que você acompanha ao vivo na Bandeirantes. Francescoli. Tentativa ali com Martim Vasquez, Clistes. Vai se organizando lá atrás, vai se fechando a seleção brasileira, mas a seleção do resto do mundo vai chegando. Vamos ver agora essa puxada aí de contra-ataque através do Edson. O que ele já lançou na esquerda lá, o Rinaldo, hein? O que já explorou aquele setor é para ele de novo. Lá dentro, tirou o Rogério. Sobra a brasileira com o Gil. Pode sair, não pode, ele ia bater. Fredo Gomes. Quem arriscou foi o Charles. A seleção do resto do mundo dá liberdade para o Brasil chegar pelo meio também, com tabelas. Deveria haver uma maior aproximação do meio campo ao ataque. Não existe, porque agora pode ser que melhore, porque o Neto é um jogador de mais habilidade, criatividade. Pode ser que com ele as jogadas saiam também pelo meio. Elas não estão saindo pelas pontas, e pelo meio também não. Então, se você botar um jogador de mais criatividade para encostar no Charles, que é um jogador de uma certa habilidade, no Rinaldo cair mais em diagonal um pouquinho, o Rinaldo está muito aberto, está deixando o Charles isolado, e o Pelé vai sair. E aí, aos 42 do primeiro tempo, Edson Arantes do Nascimento. 50 anos, a festa é dele, a festa é de Pelé. Aplaudido por todo mundo, deixa o gramado. O atleta do século. Camisa 10, imortal da seleção brasileira. Recebe mais homenagens no estádio Giuseppe Meazza, San Siro, em Milão. Momento histórico do futebol mundial. Pelé, aos 50 anos, vai ao campo de jogo para receber amigos, para receber abraços, muito carinho. Ele agradece ao mundo todo por este momento, por esta emoção. Eu tenho certeza que o mundo todo, a essa altura, está dizendo o seguinte: mais uma vez, obrigado, Pelé. Aí a bandeira brasileira, as bandeiras brasileiras agitadas, os aplausos, um momento de muita emoção. Aliás, como em todos os momentos onde a gente tem a Pelé, seja no campo ou fora do campo, sempre foi assim. Ele emociona, né? Jota, e vamos homenageá-lo enquanto ele existe, né? Vamos respeitá-lo enquanto ele existe. Principalmente nós brasileiros, que temos uma memória um pouco falha, nós nos esquecemos com facilidade dos nossos grandes ídolos, pessoas que nos deram alegria dentro do campo, e infelizmente é um comportamento nosso. Nós devemos mudar, reformular isso, e vamos passar a respeitar mais nossos ídolos, mesmo depois que eles tenham parado de jogar futebol, como é o caso específico do Pelé, que ele seja respeitado, idolatrado, seja amado por todos nós, porque isso aí é um patrimônio que nós temos, que nós não podemos abrir mão jamais. Aí o reinício do jogo na festa em homenagem a Pelé. A entrada do Neto, claro, você já conferiu. Aí o placar 1-0, gol de Michel. Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã, 9h30 da noite, na sessão especial Mudando de Vida, com Dani De Vito. Toque de cabeça ali do Clistes.
Vamos acompanhar agora esta armação ali da seleção brasileira na primeira participação do Neto. Já passamos dos 45, ele vira todo o jogo. Cafu tem o Gil Baiano chegando por ali, prefere o cruzamento, olha o desvio, preu de gol. O Neto estava lá e quase na sua segunda participação no jogo ele faz o gol de empate. Cafu está cruzando bem, hein? É a segunda bola erguida pelo Cafu que leva muito perigo lá dentro, veja aí, ó. E o Preu de Rome teve que se virar. Aliás, um grande goleiro também, né? Grande participação na Copa do Mundo. O Brasil pelo lado direito ainda tem... Mas o Brasil pelo lado direito ainda tem jogadas, não de fundo. O Cafu ele está cruzando bem, mas não na posição de fundo de campo. É que ele bate bem na bola, bate com bastante efeito, em curva, isso beneficia o atacante e deixa o defensor em condições péssimas, com falta de equilíbrio e tudo mais. Mas pelo lado esquerdo deveria acontecer esse tipo de jogada e infelizmente não acontece. Olha o Brasil tentando o gol de empate, tá lá o Paulão. O zagueirão Paulão estava lá dentro tentando. E ali também tá o Adilson. O Brasil tá na pressão agora nesse finalzinho de primeiro tempo na Festa Pelé. Neto jogou lá dentro, tirou o Rogério. Vai terminar o primeiro tempo em San Siro, Milão. Aí você confere. Júlio César. Túlio Lanese, o árbitro. Vai terminar o primeiro tempo. E aí o final. Termina o primeiro tempo, primeiros 45 minutos na festa dos 50 anos de Edson Arantes do Nascimento Pelé em Milão. Só depois que era campeão, os jogadores se preocupavam realmente com prêmios. O Pelé jogava com Garrincha, Gerson, Ademir, Rivelino, Tostão, Garrincha, o Dirceu Alves, o Gilmar, o Zito, o Didi, o Pepe, Coutinho. Que mais? Era realmente uma geração de privilégios, não, J. Júnior? Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. É sempre bom a gente voltar ao passado. É sempre bom, é sempre gostoso. Até alguém disse certa vez o seguinte, que é tão gostoso voltar ao passado e tem uma justificativa, né? Por isso, é que o passado não nos assusta mais. Então fica até muito mais tranquilo, né, e cômodo pra gente falar, mas não é verdade. Com relação ao futebol, não é essa a aplicação, não é, Mário? É porque realmente nós tivemos momentos de ouro, grandes conquistas e grandes craques. Isso é indiscutível, né? E depois recordar é viver, né? Eu acho que eu não vejo nada negativo nisso, não. Não, claro que não. Muito pelo contrário. Mas jogadores que jogaram numa época diferente, o futebol era diferente e a parte atlética não era tão trabalhada como é hoje. Hoje os espaços são menores, nós temos que levar isso em consideração. O jogador hoje tem uma outra maneira de jogar, tem um espaço bem limitado, tem que ser muito rápido, veloz, marcador. Então os conceitos mudaram muito. Então eu prefiro não comparar. Eu não comparo jamais jogadores de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, com jogadores atuais, porque seria uma injustiça, inclusive, com esses jogadores de agora, porque jogam um outro tipo de futebol, um futebol muito mais tático, muito mais condição física do que aquele jogado, inclusive, por mim. Outros tempos, outras épocas, é verdade. Por isso que qualquer comparação é sempre um grande risco, né? Você pode esbarrar em injustiças. Justamente, não ser injusto, você está entendendo? Eu procuro não ser saudosista, eu jamais acho terrível quando um jogador do passado, no meu tempo, porque se eu jogasse agora, nada disso, os tempos são outros, a maneira de jogar é diferente, tudo é diferente, não se pode fazer uma afirmativa, uma afirmação de que esse determinado jogador de antigamente, se hoje, jogando dentro das suas características, ele poderia jogar no futebol atual, que é um futebol muito competitivo, um futebol onde se busca a marcação a todo custo, a pressão, a meia pressão, enfim, ocupação de todos os espaços. Você não tem tempo para levantar a cabeça e olhar, visualizar o seu companheiro em condições de passar a bola. Esse passe tem que ser feito de uma forma automática, você dá meio toque na bola, nem um toque todo você dá na bola. Então, as condições são outras, né, Jota? Eu vou dizer mais para você, Mário. Eu me lembro clara e cristalinamente de quando nós estávamos vivendo a era Pelé, né?
dos anos 60, final da década 50, anos 60. Eu me lembro claramente de que os mais antigos, né, para aquela época, diziam o seguinte: não, esse não é o futebol bonito. No meu tempo é que o futebol era bonito. Justamente. Você se lembra disso? Me lembro disso, inclusive eu tive uma passagem pela Argentina em 1979. Logo depois que a Argentina conquistou a Copa do Mundo. O futebol era coqueluche na Argentina, como é sempre, né? O argentino adora corrida de cavalo e futebol é com o argentino. Então eu conversava com os aficionados do futebol, os amantes do futebol, aqueles que são realmente fanáticos, né, em termos de futebol, e conheciam toda a história do futebol argentino, e eu falava de Maradona. Eu achava o Maradona fabuloso. Maradona, naquela época, começando com 18 anos, jogando futebol belíssimo, ele conseguia aliar a força, a criatividade, a habilidade. E os velhos diziam que não, que aquilo não era novidade para ele. Tinha um jogador que foi melhor que ele, que o próprio Pelé, Moreno. Você se lembra desse jogador? Eu não vi jogar. Eu fiquei boca aberta, porque jamais tinha ouvido falar nesse jogador. É isso aí. Já temos 3 minutos e 50 do segundo tempo. É a Festa Pelé que você acompanha ao vivo aqui na Bandeirantes. 1-0 para a seleção do resto do mundo. Michel marcou aos 35 minutos. Você já está percebendo aí caras novas nessa seleção do resto do mundo, né? Aleinikov, Calderon, Basualdo, Détari, Stoikov, que já estava no primeiro tempo. O Koundé, o goleiro Nicono, né? Você já pôde ver também em ação. Tá aí o Kleber também entrando para a seleção brasileira. Alterações para o segundo tempo, é jogo de festa, todo mundo participando. E é isso que vale. Vai arriscando e bem ali. Opa! Houve um puxão ali. Houve sim, houve. Vamos ver se ele deu fora da área ou não, né? Fora da área foi falta. A televisão italiana ali dá no detalhe o lance do Neto, né? Falta sofrida pelo Détari. E é um momento realmente perigoso. Veja ali o João Paulo com a 13, né? O nosso João Paulo. Aí o Túlio Lanese. César Sampaio vai tentar explicar, o Donizete também não tem explicação. Vamos ver na repetição. Eu senti claramente a falta. Bola do João Paulo para o Détari. E ele puxado ali, foi. E vou dizer mais, viu? Dava para marcar até pênalti ali. Vamos acompanhar. Boa chance para a seleção do resto do mundo. Olha a cobrança. Que cobrança perfeita, perfeita, perfeita. Tá aí o Jorge Raj. Mas eu vou dizer um negócio, uma cobrança à la Neto, hein? À la Neto. O Sérgio ficou paradinho. Vamos ver de novo, ó. Por cima da barreira, o goleiro não tinha nada a fazer, né, Mário? Sem defesa, porque você tem como base o último homem da barreira, né? Você tem como ponto de referência esse último ou penúltimo homem da barreira. Se você conseguir passar a bola em cima da cabeça dele, é gol, é indefensável. E foi isso que aconteceu. E o Raj nós conhecemos, né? Conhecemos o Raj bem, o Raj na Copa do Mundo. Teve uma participação muito boa, um jogador de muita habilidade, de criatividade. E que uma falta dessa aí com um jogador habilidoso de pé canhoto é fatal, e foi fatal, né? Que beleza de cobrança, hein? Que golaço, que golaço. Eu acho que o Sérgio ainda estava saindo para a direita para se posicionar quando o Raj bateu a falta. Foi a impressão que deu, sim, tá certo, Mário. Tá aí, ó. Gol marcado aos 5 minutos. A televisão tá dando como 6, mas eu tava de olho no cronômetro aqui. Aos 5 minutos do segundo tempo. Tá aí o Careca também. Na Sociedade Esportiva Palmeiras, as alterações que Paulo Roberto Falcão fez na nossa seleção brasileira para o segundo tempo desse jogo dos 50 anos de Pelé. 2-0, aí o João Paulo. Esse outro que fez falta na Copa do Mundo. No desvio. Olha esta sobra ali, complicação na zaga brasileira. Deve ter marcado ali um jogo perigoso. O negócio pro segundo tempo ficou meio feio, né, Jota? A defesa tinha saído tão bem no primeiro tempo, veio meio atabalhoada pro segundo. O miolo de zaga tá meio confuso. Isso proporciona a equipe do resto do mundo, composta de jogadores de alta categoria, agora com a presença do João Paulo, que é um jogador de habilidade, o maior perigo ainda para a zaga brasileira, porque com a habilidade e força de outros jogadores, a habilidade do João e a força dos outros jogadores europeus, pode estar aí caminho até para o terceiro gol. Você viu também, conferiu ali a entrada do jogador Valdeir.
do Botafogo do Rio. É um jogo de festa, a gente tem que levar isso em consideração. Não vamos aí ser muito severos com a seleção brasileira, mas seria bom que ganhasse, né? Aí o João Paulo de novo. 2-0 para a seleção do resto do mundo. Foi para dividir bem ali o César Sampaio. Tentativa do Careca. Aí o Júlio César tranquilizando lá atrás para o goleiro Nicono. E a seleção do resto do mundo, mesmo esquema tático, não é novidade nenhuma para nós que estivemos na Copa do Mundo. É mais ou menos um esquema padrão. Todas as equipes adotam o mesmo esquema, ou seja, um líbero, jogam com 2 atacantes, 2 avantes, exploram as pontas, sim, sempre os lados do campo, mas com homens de meio campo ou os laterais. Não jogam com pontas fixas. Daqui a pouco vai entrar Cássio na seleção brasileira. 2 para a seleção do resto do mundo, 0 para a seleção brasileira. Ao vivo de San Siro, Giuseppe Meazza, Milão. Bandeirantes, o canal do esporte. Só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Tubos e conexões Tigre, o mais forte. Em janeiro, a Copa Pelé, 3ª edição, ao vivo de Miami, aqui na Bandeirantes. Teremos as seleções, claro, do Brasil, mais Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra. Arriscou ali, Nicono. E você vai se preparando aí, porque ainda não entrou o Higuita. Ainda temos a figura Higuita para esse jogo festa em San Siro. A garotada aí, o que o Higuita ganhou de fãs, principalmente junto à garotada, a gente percebe isso. A garotada vai se preparando aí. Daqui a pouco tem Higuita. E além de jogar no gol, ele faz também a função de líbero, né? Na sua defesa. A Colômbia jogava em linha e ele sobrava. Isso aí é um comportamento audacioso demais, né? Tá lá o goleiro Sérgio. O Sérgio está gritando muito ali com a sua zaga, hein? Principalmente agora para a saída de jogo, estava todo mundo escondido. Gritou. Buscaram espaço ali pelas laterais. Nessa hora você observou bem, Jotinho. Seleção brasileira perdendo de 2-0, uma seleção jovem. E você achar o pessoal para sair jogando na dificuldade. Todo mundo se esconde, Jota. Aí a torcida brasileira, 10 minutos do segundo tempo. E a bandinha de torcedores brasileiros continua trabalhando e muito lá no Giuseppe Meazza. Vamos ver o Brasil agora, vamos acompanhar. Adiantou demais, ainda deu, chega bem a seleção brasileira. Nicono fechou bem ali, né? O lado esquerdo do seu gol, o goleirão fechou bem. Veja de novo o lance. Jogada do Valdeir. Quase que ele não consegue tocar essa bola, né? Chegada do Cafu. E o Nicono fechando bem ali o canto baixo esquerdo. 2-0 para a seleção do resto do mundo. Tentativa do Francesco, ele boa abertura. Lá vem cruzamento, não veio. Ali rente a grama, escanteio. Sábado, 11h30 da manhã, ao vivo, futebol internacional, Itália e União Soviética. Silvio Luiz e Silvio Lancelotti transmitindo aqui pela Bandeirantes, 11h30 da manhã. E aí as alterações, a entrada do Ronaldo, a entrada do Cássio, a entrada do Bismarck na seleção brasileira. O goleiro Ronaldo do Corinthians, que vai ter a sua primeira chance, né, de jogar pela seleção brasileira. E aí as alterações. Gil Baiano saindo também o Leonardo e o goleiro Sérgio. E o Falcão tenta com isso transmitir para não só para toda a Europa, para todo mundo, mas principalmente para nós brasileiros, o caráter festivo da partida, né? Ele não está encarando isso aí como uma fase do seu trabalho, de maneira alguma. No que está corretíssimo, corretíssimo. Olha esta sobra aí, você viu agora há pouco no detalhe Marco Van Basten, que participou do jogo e agora está ali na arquibancada. Ou na tribuna, né? Vamos ver o Brasil agora, vamos ver. Bem na frente. Ainda ganha o arremesso lateral a seleção brasileira.
Esse é o Koundé. Cobriu bem ali o meio, né? Primeira participação ali do Bismarck. Não saiu não, bandeira diz que tá legal. César Sampaio. Bela bola, beleza, essa bola enfiada, olha o Brasil chegando, Nicono. Bateu forte, certo lá dentro, de repente um pezinho ali de alguém com a camisa amarela podia dar gol, né? Podia dar em gol. É a jogada de fundo que nós cobramos sempre da seleção brasileira, acontece através desse jogador, que é um jogador de velocidade. O Cafu é um bom jogador. Tem sido, né, Jota, durante esses jogos da seleção brasileira, um dos destaques, né, uma revelação. Jogador que já quando eu fazia aqueles jogos de aspirantes, você se recorda, a Copa João Saad, né? Sem dúvida. Ele já se destacava na equipe de aspirantes de São Paulo. Um jogador que naquela época, se eu não me engano, jogava como cabeça de área, agora assume uma posição mais ofensiva e tem se saído muito bem, não só no São Paulo, como na seleção também. Isso é ótimo, porque quanto mais jogadores surgirem, mais forte fica a base que o Falcão procura. São imagens ao vivo que você acompanha aqui pela Rede Bandeirantes. 2-0 para a seleção do resto do mundo. 14 minutos do segundo tempo. Aí o Stoichkov, atacante do Barcelona. E aí o Ronaldo. São 21 horas e 43 minutos em Milão. Vai tentando se armar aí a jovem seleção brasileira. Marcou falta ali o Túlio Lanese. Não, deu como lance limpo. Marcou a falta sim. João Paulo. Chegaram dois ali. Outra falta. Abre os braços e reclama ali o Júlio César. Sábado tem Itália e União Soviética, 11h30 da manhã, ao vivo aqui na Bandeirantes. Ainda no sábado você terá Campeonato Brasileiro, 4 da tarde, Inter e Botafogo, lá de Porto Alegre. O jogo será em Porto Alegre. Vamos ver, né? Nessa cobrança de falta aí, o Neto tá lá. Vamos acompanhar, vamos torcer. Quem sabe o primeiro gol. Dá o troco, Neto, seleção brasileira. O Nicono ficou paradinho. 15 minutos do segundo tempo. Dá um grito de guerra ali o Neto. Vamos lá. 2 para a seleção do resto do mundo. 1 para o Brasil, Mário. Isso nós sabemos que você sabe fazer. Então, agora, uma contribuição maior, participando das jogadas de armação no meio campo, dando mais velocidade às jogadas, ajudando a marcar também no meio campo, aparecendo, encostando nos jogadores de ataque. Isso você tem condição de fazer e nós temos também que cobrar de você isso. E mostrou também para o Age, eu também sei bater falta como você. E como, né? A gente não pode questionar o Jotinho. Inclusive eu participando do simpósio que houve em Piracicaba, eu dizia, quando me perguntaram sobre o Neto, quando falei que ele jogava de forma obsoleta, eu não disse que ele era um jogador obsoleto. Ele jogava de forma obsoleta. Ele é um jogador que tem potencial para jogar modernamente. O Neto eu conheci no Guarani, joguei contra ele com velocidade, puxando contra-ataque em velocidade, com habilidade, tentando jogar no individual, batendo de longe, tabelando, lançando. É quase que um jogador completo. Então, se ele fosse um jogador de 30 anos hoje, a gente poderia aceitar até essa maneira de jogar dele, parado, fazendo lançamentos longos, não participa da marcação no meio campo, não chega no ataque, não encosta, não puxa um contra-ataque. Nós poderíamos aceitar, mas o Neto tem apenas 24 anos. E nós que gostamos do Neto, como eu gosto do Neto, acho um jogador de um potencial muito grande, nós temos que cobrar sempre dele. Ele tem que dar mais, em favor da sua equipe. A contribuição dele é muito importante a nível de conjunto e ele tem que se conscientizar disso. Aí o Careca, não pôde jogar, está contundido, mas não faltou a festa. Esse é um detalhe importante. E aí o Basualdo. Bandeirantes, o canal do esporte. Tintas Coral, a harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura.
Atendimento ali para o jogador Basualdo, 2 para a seleção do resto do mundo, 1 para a seleção brasileira. Milão ao vivo na Festa Pelé. Estamos agora com 17h50 do segundo tempo. Marcada a falta ali. Cobrança do Francescoli. Chegaram 2, ele evitou bem, coordenou bem o Age. Abriu com muita força essa bola, a bola é brasileira. Bandeirantes, o canal do esporte. Ibra, um nome que se aprende desde cedo. Aí o Koundé. Camisa 14 da seleção do resto do mundo. E outros jogadores poderiam estar jogando muito bem nessa seleção do resto do mundo, né, Jota? Nós que acompanhamos a Copa e vimos jogadores como o Chifo, da Bélgica, o Stojkovic, da Iugoslávia, jogadores de rara habilidade, jogadores que mostraram um potencial muito grande. Sabem jogar bola, poderiam estar aí abrilhantando mais ainda essa festa linda do Pelé. Aí o Neto, muita distância, vamos ver. Ah, não vai bater direto não, vai fazer a jogada lá dentro. Júlio César meteu o peito na bola. 19 minutos deste segundo tempo ao vivo para você. No sábado você confere às 11h30 da manhã, Itália e União Soviética, com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Aí o Bismarck. Vamos ver agora o lance, o Valdeir está ali. Acabou jogando nas costas do atacante brasileiro. Olha a confusão armada. Olha a chance da seleção brasileira empatar o jogo. Ali no meio, saiu o Nicono. Pra fora, pra fora, pra fora. Esta bola, careca. O gol mais feito dos últimos tempos, hein? Impressionante. Vai pintar a repetição aí, você vai poder sentir uma jogada errada, né? Olha, um recuo errado, equivocado. O Valdeir ganhou, foi até a linha de fundo. Ajeitou, o Cássio chegava, tocava e o Careca, ó, tirou o goleiro. E aí fez isso que nós estamos acompanhando. Que coisa, Mário. O detalhe mais importante, que me deixou satisfeitíssimo, e não sei se você notou, nós chegamos com 6 jogadores na área do adversário. É muita gente lá dentro, é verdade. Então isso é importantíssimo, porque aquilo que eu cobrava no primeiro tempo, nós íamos bem na defesa, no meio campo andávamos também razoavelmente, mas que no ataque íamos mal. Agora não, agora nós fomos muito bem no ataque. Na defesa pioramos um pouquinho. Tá crescendo a jovem seleção brasileira em Milão. Não está se intimidando não, jogando aí diante das maiores expressões em termos de futebol da Europa. Alguns da América do Sul também tem alguns aí, e nós não estamos espantados com eles não, nós estamos jogando de igual para igual e a sorte já deveria ser outra. O Brasil poderia estar empatando esse jogo por merecimento. Tá buscando o gol do empate. Vamos acompanhar. Bismarck não dominou essa bola. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha de televisores Philips, grandes TVs em todos os tamanhos. Aí Falcão gritando muito, sentindo que dá, né? Sentindo que dá. A seleção já teve uma grande oportunidade, ou duas agora há pouco, para empatar o jogo. Tá 2-1 para a seleção do resto do mundo, 21 do segundo tempo. Ao vivo de Milão. Toque do Júlio César. Aí o Age. Chegou Careca. O Careca ficou tão à vontade naquele lance para fazer o gol, que me parece esse foi o problema, viu, Mário? Ficou muito à vontade. E aí a fera, ó. René Higuita. Certa vez o Mário disse o seguinte numa transmissão da Rede Bandeirantes: teve impedimento. O jogador, quando está muito à vontade, não pode ficar muito à vontade. Tem que estar tenso para concluir. Tá certo, Mário? Tem que estar tenso, que é para não ter erro. Tive um jogador que eu não vou citar o nome, porque fatalmente ele não gostaria. Mas eu tive um jogador que foi meu jogador no Vitória da Bahia e que eu dizia isso pra ele. Eu falava:
quase que eu ia falar o nome dele. Eu falei, rapaz, você tem que ter consciência do seguinte: você é um cara que começa a jogada da maneira correta. Você vai tenso para a bola, concentrado, se dribla, faz a jogada. Mas na hora de bater no gol, que é a hora que você tem que estar mais concentrado, mais tenso, mais ligado, você relaxa. Por isso você perde tanto gol. E foi o que aconteceu com o Careca. E aí a entrada de Higuita, saída de Nicono. Aos 23 minutos do segundo tempo. Como é um espetáculo, como é uma festa, o Higuita não poderia faltar. Tá aí a manifestação do público, né? Colombiano Higuita. Pode se preparar que ele vai aprontar. Pode se preparar. Olha a seleção brasileira crescendo no jogo, buscando o gol de empate. Careca tocou na frente e tocou bem. Boa chance! Viu a entrada do Neto em velocidade, sem a bola, se projetando sem a bola? Isso aí, a gente vai chatear o Neto. Eu vou chatear você bastante, Neto, até te ver jogar o que você sabe. Tá aí o Nicono, enquanto você vê na repetição, o Neto quase empatando o jogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantic. Tecnologia líquida e certa. A partir do dia 5, a Bandeirantes mostrando direto de Itaparica o Citibank Open. Já com a presença confirmada também de Mats Wilander. A partir do dia 5. Diariamente, transmissões da ilha de Itaparica com Álvaro José. Conduziu mal essa bola João Paulo. Aí o Ronaldo. Chegamos a 24 minutos deste segundo tempo. A festa Pelé para você ao vivo. Trabalhando ali o Luiz Henrique. Especialmente para o torcedor do Bahia, claro. Lançamento do Neto. São 21 horas e 54 minutos em Milão. Bola brasileira. Vai chegando bem a seleção brasileira. O Mário já observou, você está vendo. O Brasil está chegando, bandeira deu. Está ali o Beckenbauer, está ali o Arrigo Sacchi. Os dois treinadores da seleção do resto do mundo na festa Pelé. Aleinikov. Agi, que fez um golaço cobrando falta, assim como o Neto. Bola brasileira, bola brasileira. O Agi parou e o Neto foi lá. Com o braço. Túlio Lanese viu. Bandeirantes, o canal do esporte. Casas Bahia, onde você compra videocassete CC, modelo 12X, controle remoto, apenas R$ 64.900. Você falava do Falcão no primeiro tempo, Mari, a gente não pode deixar de citar a coragem de Paulo Roberto Falcão, né? De repente, em assumir esse projeto. Quer dizer, sem contar com os jogadores da Europa, sem contar com jogadores experientes, quer dizer, não é mole, não é brincadeira, não é qualquer treinador não que assume um negócio desse, porque sabe que vem bordoada, né, Mário? Eu encontrei com o Falcão, inclusive no jogo final, vai você. Tá lá o Ronaldo. Mas eu encontrei com o Falcão, tive a felicidade de encontrar com ele, já que gosto dele, gosto muito dele, acho um rapaz sensacional, foi muito meu amigo, foi o Falcão que me trouxe para o Internacional em 1979, eu estava na Argentina. E foi uma pessoa impedimento. Foi uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que me deu a chance de voltar ao futebol brasileiro, já que eu estava muito mal na Argentina. E com isso nós nos tornamos muito amigos, apesar de nos vermos muito pouco. Mas eu encontrando com ele no estádio, nós íamos fazer o jogo final, e ele me dizia, falou, Mário, é o seguinte, é hora de eu assumir alguma coisa no futebol brasileiro, eu preciso dar a minha contribuição. E eu não acreditei que ele fosse pegar a seleção brasileira pela responsabilidade. Nós somos críticos e somos críticos severos, imediatistas, não temos paciência, mas ele me surpreendeu, pegou dentro da sua elegância, a sua postura sóbria, um homem que não se abala com críticas, tem sempre o mesmo procedimento, de homem correto, justo, vai tentar
aquilo que ele vai, não está impedimento. Bandeira não deu não, o Brasil está chegando, olha a chance do gol de empate, vamos acompanhar lá dentro essa bola. E vai tentar e vai formar uma base para a seleção, o objetivo dele, e não vai abrir mão e não pode abrir mão de jogadores importantes que nós temos no exterior, jogadores de uma importância muito grande, e que o Falcão, eu tenho certeza que, pelo menos que eu conheço do caráter, da personalidade dele, jamais vai se deixar levar por influência de qualquer dirigente. Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje, 9h30 da noite, jovens atletas vítimas de um assassino brutal. Jogos fatais, na quarta espetacular. O Brasil está imprimindo um ritmo excelente nesse segundo tempo, está chegando, olha lá o Julião. No primeiro tempo todo mundo estava respeitando muito a fera, festa, parabéns a você, muitos anos de vida. Agora no segundo tempo, a seleção brasileira sentiu que dá para chegar e está apertando. E mais importante ainda, o Falcão não aceitando interferência de dirigente, ele faz com isso, com que nós torcedores da seleção brasileira acreditemos no trabalho dele. É um trabalho sério, nós estamos vendo aí, aconteceram várias modificações no segundo tempo. Existe uma variação tática, existe a mão do Falcão, a gente sente isso. Ele abriu mão de um meio campo marcador, de um time jogando mais defensivamente, transformou esse time num time eminentemente ofensivo. O time agora é totalmente ofensivo. Eu citei um exemplo, no momento do jogo em que nós atacamos com 6 jogadores. Isso é uma raridade, no futebol europeu isso não acontece jamais. No máximo se ataca com 3 ou 4 jogadores. Então, ele tem uma segunda opção na cabeça dele, eu tenho certeza. Ele usa um esquema defensivo cauteloso hoje porque ele não tem tempo para treinar. Mas no momento que essa seleção estiver mais entrosada, com jogadores importantes que nós temos no exterior, essa seleção vai ser competitiva, arrojada e ofensiva, é o que nós esperamos. Aí a posse de bola para a seleção brasileira. Bismarck. Estava apertado ali, quis se livrar da bola e de repente um presente aí para a seleção do resto do mundo. 2-1 para a seleção do resto do mundo na festa dos 50 anos de Pelé. A Bandeirantes mostra ao vivo para você. Estamos chegando já a 30 minutos do segundo tempo. Na frente, a bola seria para o Careca, ficou à vontade ali para o zagueirão. Francescoli. Michel marcou aos 35 do primeiro tempo. Age. E o Neto cobrando falta aos 15 minutos. Fez 2-1. Seleção do resto do mundo a gente percebe um tanto quanto perturbada, hein? Com esse crescimento da seleção brasileira. Ele tentou botar lá dentro essa bola. Até porque o goleiro é o Higuita e normalmente ele está adiantado. Veja aí, ó. Ele olhou o goleiro e meteu. Bandeirantes, o canal do esporte. Só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Tubos e conexões Tigre, o mais forte. Se as modificações do lado do Brasil fizeram o Brasil mais forte, pelo lado da seleção do resto do mundo, elas tornaram a seleção do resto do mundo mais fraca, né? Está um pouquinho mais forte. Tentativa aí do Francescoli. Estava firme ali o zagueirão Paulão. Ganha escanteio a seleção do resto do mundo. Sábado você tem às 11h30 da manhã, Itália e União Soviética, ao vivo. 4 da tarde o Campeonato Brasileiro, Inter e Botafogo. Arriscou ali o Age. Itália e União Soviética às 11h30 da manhã, portanto no sábado com Silvio Luiz. Inter e Botafogo ao vivo de Porto Alegre, 4 da tarde com Marco Antônio. Marco Antônio, Mário e Otávio Muniz. Em Porto Alegre, sábado à tarde. Aí o Bismarck. Vai tentando se arrumar ali a seleção do resto do mundo. A bola passou pelo Age. Bola do Détari lá dentro, boa chance, Paulão tá chegando. Foi um momento de vacilo ali da zaga brasileira, mas ainda deu.
Bola do Paulão. Neto. Paulão vai se projetando, ele tem lá na direita. Não foi feliz no toque, agora o Neto não. Essa opção ofensiva que o Falcão adotou fragilizou um pouco seu sistema defensivo, mas é normal, ele está perdendo o jogo, tem que arriscar. Mostra, inclusive, uma atitude corajosa, isso é importante, é muito bom. Lá vai Brasil de novo, bom toque do Valdeir, na frente, muito na frente, é mais pro Higuita. Bandeirantes, o canal do esporte. Tintas Coral, a harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura. 22h02 em Milão. Festa Pelé no estádio Giuseppe Meazza em San Siro. Lá vai Brasil de novo, bandeira deu condição legal, lá vem cruzamento. Tirou bem Higuita. Aí o Détari. Vamos ver agora como se compõe ali a linha de defesa da seleção brasileira. Paulão. E o Ronaldo aproveitou para fazer uma pontezinha ali. Já que é festa, já que ele está ali e à vontade no lance, vamos fazer uma pontezinha, não é? E outro detalhe, a saída do Gil Baiano, com a entrada passagem do Cafu para a lateral direita, criou uma opção também de jogada de fundo por esse lado, que não existia. O Gil, além de não marcar bem, não ser um bom marcador, estava um pouco tímido no apoio. O Cafu não, está arriscando mais. Isso torna a defesa mais vulnerável também, mas tem que arriscar, está perdendo, tem que arriscar tudo. Bandeirantes, o canal do esporte. Hidra, um nome que se aprende desde cedo. Saindo tranquila ali a zaga. Tranquila a zaga da seleção brasileira. Tá aí o placar 2-1 para a seleção do resto do mundo. E na bola o jogador Aleinikov. E ainda ganhou o arremesso. Campeonato Brasileiro, sábado, 4 da tarde, ao vivo de Porto Alegre, Inter e Botafogo. Marco Antônio, Mário Sérgio, Otávio Muniz. Olha o Age. Muito habilidoso, hein? Cruzamento do Détari. Tirou Cafu. Bola pro Aleinikov. Bom lance, boa jogada, olha a aproximação, lá vem cruzamento. Ronaldo, olha a sopra! Tá valendo ainda. Age. Pensei que ele fosse tentar por cobertura. Détari. Subiram dois, tirou Paulão. Momento de sufoco ali para a zaga da seleção brasileira. A raça não, agora tentou, o Neto não deu. Vamos rever o lance. O Cafu estava por ali. O toque de calcanhar. A jogada boa, bem feita. O cruzamento. Aí vem o toque de cabeça do Détari. O Ronaldo largando. E quem tirou ali foi o Kleber. E a jogada de ultrapassagem que a gente cobra tanto, que infelizmente nós não temos ainda na seleção brasileira, mas que vamos ter, porque o Falcão gosta desse tipo de jogada. A jogada fatal. Você viu que o Bandeira não deu impedimento? E como o Higuita está sempre adiantado, o Careca tentou, né? Só que agora o Higuita estava comportadinho lá. 36:30 do segundo tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha de televisores Philips, grandes TVs em todos os tamanhos. Aí Basualdo, o argentino Basualdo, estava livre ali no meio, o atacante Ronaldo saiu desesperado, pedia até a marcação de impedimento e dá uma bronca agora ali na defesa. Aí o Stoichkov, atacante do Barcelona. Bom cruzamento. Bateu no peito ali do Kleber. Se complica um pouco para sair agora a seleção brasileira, mas vai se arrumando. César Sampaio. Neto. Jogada de efeito, mas que não produziu, né?
E estamos perdendo o jogo, apesar da festa, apesar dos abraços para Pelé, mas de repente, né, Mário? Vamos lá, vamos tentar o gol de empate como estamos fazendo, aliás. Agora é que tiramos um pouquinho o pé do acelerador e a seleção do resto do mundo vai tomando corpo. Vem essa bola na frente, o Paulão está subindo. E aí o Ronaldo. E o miolo de zaga ficou meio esquisito, né, Jota? Tá meio perdido o miolo de zaga nosso. O Kleber e o Paulão não se entenderam. Eu acho que são dois jogadores que jogam na mesma função praticamente, né? Então eu acho que houve um desentrosamento na defesa que foi muito importante no primeiro tempo. A defesa esteve muito bem. E o César Sampaio vai ter que se virar para marcar, porque os outros jogadores de meio campo não marcam. Está lá contornando o lance, o Aleinikov, aliviando bem. Aí a tranquilidade para a seleção do resto do mundo. Bandeirantes, o canal do esporte. Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantic. Tecnologia líquida e certa. Teve alguma dificuldade para sair ali daquele setor a seleção do resto do mundo e vai ter de novo, ó. Precisaria apertar um pouco na marcação agora. É só guardar a posição, ó. Tem que apertar um pouco. Aí o Koundé. Trabalha com Age. Outra vez para ele. Vem do Age. Foi para dividir e para resolver ali o Paulão fez a falta. Completando o teu raciocínio, você sabe que hoje ó, o Toninho Cerezo. Olha lá o Cerezo. Tenho saudade dele como jogador também. Esse aí foi um dos grandes jogadores desse futebol brasileiro. Mas você sabe que o combate começa pelo ataque, né? Então você facilita o trabalho do meio campo e consequentemente da defesa também. Olha o perigo, Francescoli está ali, vamos ver essa sobra ainda, Francescoli! Pouco mais de 5 minutos para o encerramento da festa Pelé em Milão. A Bandeirantes mostrando ao vivo para você, 2 para a seleção do resto do mundo, 1 para a seleção brasileira. Bandeirantes, o canal do esporte. Casas Bahia, onde você compra videocassete CC, modelo 12X, controle remoto, apenas R$ 64.900. Aí o lançamento para a seleção do resto do mundo ali no setor esquerdo. Decidido no lance, o Kleber olhou feio para ele, o Stoichkov, como quem quisesse dizer o seguinte, ó, vamos devagar que o jogo é de festa. O Kleber não quer saber de brincadeira, não quer mostrar serviço pro Falcão. Vamos viver os últimos 5 minutos desta partida. Está sendo disputada no Giuseppe Meazza, em Milão. Sábado você tem Itália e União Soviética, 11h30 da manhã. 4 da tarde você tem Inter e Botafogo ao vivo de Porto Alegre, Campeonato Brasileiro. Aliás, no domingo nós teremos Cruzeiro e São Paulo, no Show do Esporte, né? E Portuguesa e Atlético Mineiro. Os 2 jogos que a Bandeirantes mostra domingo pelo Campeonato Brasileiro. Olha o Brasil chegando. Vamos ver, Cafu. Vamos ver agora no cruzamento. Não saiu legal, não. Todo mundo esperando uma bola pelo alto. Cruzou mal e as costas dele. Vamos agora ver o que acontece. Francescoli. Bem desarmado ali por baixo. Koundé. Paulão não está na área não. Você viu o Paulão dando combate aí. Vamos ver como é que a seleção se arruma lá, Ronaldo. Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã, 9h30 da noite, na sessão especial Mudando de Vida, com Dani De Vito. 42. Valeu a festa, né, Mário? Valeu a festa, a satisfação de todos nós de vermos mais uma vez o Pelé em campo. Aquilo que a gente já comentou na abertura, só a presença dele em campo, não precisaria nem tocar na bola, já seria altamente gratificante. E a nossa seleção brasileira, que no segundo tempo, apesar de todas as alterações, como você próprio já observou, deu demonstrações até de satisfação para nós, torcedores brasileiros. Mário. A festa do Pelé, nós já falamos
sobre ela, falamos muito e merecidamente. É um homem importante, e agora mesmo que ele deixou o futebol, há muito tempo ele deixou o futebol, mas continua sendo importante dentro do próprio contexto. Um homem que pode fazer muito pela classe e pelo futebol em geral. E nós temos também a felicidade de ver uma seleção aí que está sendo formada pelo Falcão, formada de uma maneira corajosa, trabalho de um homem competente, sério, que jamais vai aceitar qualquer tipo de interferência no trabalho dele, se bem conheço o Falcão. A nível de seleção brasileira será a responsabilidade somente sua. Isso já é importante, me dá uma confiança muito grande no seu trabalho. Uma bola roubada ali, olha a seleção chegando. As observações do Mário Sérgio neste jogo dos 50 anos de Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. A Bandeirantes mostrando ao vivo de Milão. 43:30. Boa jogada, lindo lance. Foi legal, foi na bola. Cássio. Careca tá ali pelo meio, vamos ver se é para ele. Não, aqui o Bandeira deu, Impedimento exatamente do Cássio. Ele dividiu lá atrás agora há pouco, trombou, caiu e já foi na frente para ser lançado. Que vontade, hein? 44. 2-1 para a seleção do resto do mundo. E não houve muita condição para o Higuita de repente mostrar a sua especial característica, não, né? Lamentavelmente. Está muito discreto até no jogo, né? Acho que ele deveria ter um comportamento mais ousado, como é normal, né? Característica dele. Vai você. Vamos ver quem chega por ali. Comportadinho, Higuita. Talvez até em respeito ao dono da festa. Eu ia continuar falando. Eu achava que não ia dar nada. Mas jogada de fundo a gente tem que respeitar sempre, né? Sempre. Mas o Higuita respeitou. A estrela maior, que foi o Pelé, sem dúvida. O Pelé, que teve um comportamento. Vai você. Olha lá, Ronaldo. Marcou a falta ali. Não deu não. Mas o Pelé que teve um comportamento até acima do esperado como jogador. Jogou uma boa partida. Atleticamente se apresentou razoavelmente bem. Enfim, comportamento digno de um rei, né? Que não perde a majestade. E aí está o final. Apitou o Túlio Lanese, final de jogo, fim de festa lá em Milão. Os 50 anos de Edson Arantes do Nascimento. 2 para a seleção do resto do mundo, 1 para a seleção brasileira. Jogo disputado no Giuseppe Meazza, a festa Pelé, que você acompanhou aqui pela Rede Bandeirantes. Bandeirantes, o canal do esporte.